Então, agora que a gente entendeu todos os campos e as tabelas que a gente vai precisar construir, vamos escrever, né, as nossas migrations, o nosso código SQL, que vai criar as tabelas lá no nosso banco de dados. Vocês devem ter observado que aqui na nossa aplicação, dentro da pasta Resources, onde a gente criou a nossa pastinha Database, ele já preencheu aqui a pastinha Database com alguns scripts. Esses scripts são os scripts de criação do nosso banco de dados, né, porque a gente está fazendo aqui a persistência no disco. E aqui ao lado do Database também tem essa pasta aqui, db.migration, que é uma pasta vazia por enquanto. É dentro dessa pasta que a gente vai criar os nossos arquivos de migration, e é a partir daqui que o Flyway vai fazer o controle das coisas que já foram criadas lá no nosso banco de dados, né, das tabelas que já foram criadas e das que não foram ainda. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo de migration. Então, dentro da pasta db.migration, a gente vai criar um new file, e o nome desse arquivo vai ser v1, tá? Esse é o padrão aqui do Flyway, a gente tem que criar assim, então V1, porque é a versão 1 do nosso banco, e essa versão 1, ela vai adicionar uma nova tabela, então create table events, a gente vai criar a tabela de events. .sql, porque é um arquivo SQL. Criado aqui o nosso arquivo, se vocês perceberem, eu parei a execução aqui da minha aplicação, né? Ela não tá mais executando. É bom a gente parar a execução, porque agora, quando a gente for criar as nossas migrations, o Flyway já identifica automaticamente que tem um arquivo de migration e ele vai tentar executar esses arquivos, né? Vai tentar aplicar esses scripts lá no nosso banco de dados, para criar as tabelas, alterar as tabelas, etc. Então é bom a gente parar a execução da nossa aplicação, escrever cada um dos scripts de migration e depois executar, porque senão pode dar algum problema com o Flyway, porque ele pode tentar executar e a gente ainda não ter terminado. Então, criado aqui o nosso arquivo SQL, a gente vai escrever nosso primeiro comando para criar a tabela. Então, create table, a gente vai criar uma nova tabela, e o nome dessa tabela vai ser events. Dentro dessa tabela, a gente vai ter alguns campos, então vou colocar aqui os parênteses, né, ponto e vírgula no final, porque é o padrão aqui, a sintaxe do SQL, e aqui dentro a gente vai colocar a coluna ID, que vai identificar unicamente cada um dos eventos, e essa coluna ID, ela vai ser um varchar, é uma string aqui, que vai ter no máximo 255 caracteres. Not null, então não pode ser nula essa coluna aqui, então não pode ter algum registro que esteja com a coluna ID vazio, e ela é uma primary key. O que quer dizer primary key? É uma chave, é uma coluna que identifica cada registro dessa tabela unicamente. Então, cada evento que tiver dentro da tabela events não vão poder ter um ID duplicado, né? Um ID igual. Por quê? Porque isso identifica unicamente cada evento, é o ID que identifica, é como se fosse o CPF de cada evento, ou o RG. Cada um tem que ter um ID diferente, então por isso que a gente coloca aqui que é uma primary key. Beleza, agora a gente vai colocar o title. E um comentário aqui, quando a gente cria primary keys, as colunas que são primary keys, é exatamente isso, tá? Elas não podem ser duplicadas, elas têm que ser colunas únicas. Então, basicamente, a gente está dizendo aqui pro banco de dados, né, que essa coluna aqui é a coluna que identifica unicamente cada entrada. Então, se a gente tentar adicionar um evento que tem o mesmo ID de outro, o próprio banco de dados vai estourar erro para nós. Ele vai dizer, ó, tu tá tentando adicionar um registro numa tabela onde a primary key é o ID e tu tá duplicando essa primary key. Tá, então agora a gente vai adicionar aqui a coluna title, que também é um varchar. A gente também vai colocar 255 caracteres. E aqui é not null apenas, não pode ser nulo. A próxima informação vai ser os details. Então, o detail do evento. Details também é um varchar de 255 caracteres, not null. Vamos ter também o slug, que também é um varchar 255, not null. E por fim, maximum attendees, que é o número máximo de pessoas que podem participar. E é um integer. E aqui, not null também. Não pode ser nula essa coluna aqui, porque a gente precisa saber qual é o número máximo de participantes. Pronto. Esse aqui é o comando que vamos utilizar para criar a nossa tabela events. Então, a gente vai abrir aqui de novo a classe principal da nossa aplicação, que é aqui o Pass in Application, e vamos executar ela, e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, se a gente ver aqui, executou com sucesso, não deu nenhum erro, e agora, se a gente entrar aqui nesta pasta Database e abrir aqui o MyDBScript, a gente vai ver todos os scripts que foram executados já no nosso banco de dados. E se a gente ver aqui, ó, teve a inserção aqui, ó, do Flyway, de um novo esquema. Então, o Flyway criou uma tabela lá, criou uma tabela que é a Flyway Schema History, onde o Flyway guarda todas as migrations que ele já executou, para que ele não execute uma migration mais de uma vez. E se a gente ver aqui, essa nova tabela, ele vai salvar as migrations que a gente vai criar aqui. Por exemplo, a V1 Create Events. E ele fez essa inserção, ele criou
um novo valor lá para dizer que ele já executou aqui esse script, o script de Create Table Events. Como é que eu sei que ele já executou esse script? A gente vai parar aqui a execução de novo, vamos fechar o script e vamos executar mais uma vez. Ó, se a gente ver aqui, ele não deu nenhum erro. Se ele tivesse executado esse script mais de uma vez, ele ia dar algum erro, porque o SQL, né, os bancos de dados SQL não permitem que a gente crie mais de uma tabela com o mesmo nome. Então a gente já consegue perceber que ele está fazendo esse controle porque não deu nenhum erro. E se a gente abrir aqui de novo o nosso MyDB script, a gente vai ver que tem uma nova linha aqui, ó, que essa linha está fazendo um insert into, então ele está inserindo um dado lá dentro da tabela Flyway Schema History. E o valor que ele está inserindo lá é justamente a nossa migration que a gente criou. Ele está falando que ele já executou essa migration aqui, ó, v1 create table events.sql. Ele já executou, então agora ele consegue, né, toda vez que a gente inicializar a nossa aplicação, ele consegue ter essa consciência de que ele já executou esse script e ele não precisa executar de novo. Então vamos parar aqui a execução e vamos criar as nossas próximas migrations. A próxima tabela que a gente vai criar é a tabela de attendees. Então a gente vai criar mais um arquivo aqui dentro da nossa pasta db.migration. Vamos dar o nome de v2 __ create table attendees.sql. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, create table. O nome da tabela vai ser attendees. Aqui a gente vai abrir os parênteses, colocar o ponto e vírgula no final, né, para não dar erro. Então, aqui a gente vai declarar as colunas da nossa tabela. A tabela attendees vai ter a coluna de ID, que também é um varchar, com 255 caracteres, no máximo, né? Not null e primary key, que também representa a chave primária aqui dessa tabela. A gente vai ter também a coluna name, que também é um varchar, e aqui também é not null, então vamos copiar, só aqui para ficar mais fácil. Name. Vamos ter o email, que é a mesma coisa, então um varchar not null. ID, que também é um varchar not null, que aqui a gente vai fazer referência à tabela event. Então aqui tem que ser o mesmo tipo da referência que a gente está fazendo. Então, como a gente está fazendo referência ao ID aqui da tabela events, que é um varchar que também não pode ser nulo, aqui é a mesma coisa. E daqui a pouco a gente vai criar o comando que vai criar essa relação entre essa coluna aqui, events ID, com essa coluna aqui da tabela events. E por fim, a gente vai criar a coluna created at, que é para saber quando essa participação aqui foi criada, né? Quando esse participante foi criado. Que é do tipo timestamp, então aqui é uma data, né? E a gente vai salvar em formato timestamp. E a gente vai colocar default como current timestamp. Então, esse valor aqui a gente não vai precisar imputar na tabela quando a gente for criar um novo registro de attendee, porque a gente já está colocando aqui como default, que é, caso não venha esse valor, ele já coloca lá pré-preenchido o timestamp atual, né? O current timestamp como valor default aqui dessa coluna. Então, dessa forma, a gente consegue deixar esse controle da geração dos timestamps atual para o SQL. Tá? Mas caso a gente queira, a gente pode inserir o timestamp que a gente quiser também. E aí, por fim, aqui a gente vai criar a relação entre essa tabela e a tabela de events. Então, a gente vai declarar uma constraint e a gente vai pegar aqui attendees event ID F key, tô declarando essa constraint. E essa constraint, ela é uma foreign key de referência à coluna event ID, que é essa coluna aqui que a gente criou, fazendo referência, references, para tabela events na coluna ID daquela tabela, da tabela events. E aqui a gente vai colocar o algoritmo de onDelete. Então aqui a gente vai colocar onDelete como restrict. O que isso quer dizer? Caso alguém tente apagar um evento lá da tabela de eventos que tenha participantes nele, né, que eu tenha registros aqui na tabela attendees, eu vou restringir esse delete, eu não vou deixar acontecer, tá? Eu vou bloquear essa deleção. Então é isso que a gente está colocando aqui, onDelete, restrict, a gente não vai deixar deletar um evento caso tenha participantes. E aí, caso contrário, caso eu tenha algum update lá na tabela de eventos, então onUpdate, a gente vai colocar cascade, então ele vai atualizar aqui a nossa tabela também. Então, caso o ID do evento, por algum motivo, seja alterado lá na tabela de eventos, essa alteração vai refletir aqui também na tabela de attendees, né, na coluna de eventos. Então, feito isso, a gente declarou aqui as regras da relação entre as tabelas, né, a gente criou aqui uma foreign key, que é uma chave que faz referência a um valor externo dessa tabela, e agora a gente já pode partir para a criação da migration, que vai criar a nossa tabela de check-in. Então, vamos vir aqui, new file, vamos chamar de v3, create table check-ins.sql. E aqui a gente vai colocar create table, o nome da tabela vai ser check-ins, aqui vamos botar o ponto e vírgula, e então declarar as colunas da tabela check-in. Se a gente abrir aqui o Notion, a gente consegue ver que o ID da tabela check-in é um inteiro.
tá? Ele não é uma string, como aqui o attend e o event. Então aqui o ID da tabela check-in é um inteiro, então aqui a gente já vai colocar o ID como sendo um integer. Ele também tem que ser not null, então não pode ser nulo. Ele é uma primary key e essa primary key vai ser do tipo identity. Então isso aqui vai fazer com que a própria tabela gere essa primary key para cada entrada, né? Para cada linha aqui da tabela. Então, a própria tabela, o próprio SQL vai fazer a geração dessa coluna ID para cada uma das entradas que forem colocadas aqui na nossa tabela, né? Usando aqui o método de geração identity. Então, como a gente especificou aqui como identidade, o SQL já sabe que quando ele for gerar o ID único aqui, ele tem que gerar de forma única, né, para cada linha. Ele não pode repetir aqui os valores que ele já gerou. Então, a gente colocou aqui a forma de geração, né, dessa primary key. A próxima coluna que a gente vai colocar nessa tabela é o created at, né, o horário que foi feito esse check-in. E a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui nos attendees. Então, a gente vai usar do tipo timestamp e vamos colocar um valor default, né, como sendo o current timestamp, o valor atual de quando esse valor for inserido no banco de dados. E aí, vamos ter aqui também uma coluna que vai ser attendee ID, que vai ser o ID do participante, né? Esse check-in diz respeito ao check-in de algum participante. Então, a gente vai ter que salvar isso aqui, né, como uma coluna aqui na tabela check-ins, que vai ser o nosso attendee ID. E lembrando aqui, como a gente vai fazer referência a um valor externo a essa tabela, aqui tem que respeitar o mesmo tipo que estiver lá na tabela original. Então, a tabela original é a tabela attendees, e a gente está fazendo referência a esse ID aqui, que é um varchar not null. Então, aqui a gente também vai colocar como um varchar not null. E aí, aqui a gente vai criar a constraint para fazer a relação entre essa tabela e a tabela de attendees. Então, a gente vai colocar aqui constraint check-ins attendee ID, fkey de foreign key, né? É uma foreign key da coluna attendee ID e faz referência, então, references a tabela attendees, na coluna ID da tabela attendees. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. On delete restrict, então eu não posso excluir um participante caso eu tenha um check-in para esse participante, e on update cascade. Feito isso, já temos aqui o script que cria nossas 3 tabelas, só que a gente vai ter que criar mais uma migration para criar aqui alguns índices para o nosso banco. Então vamos vir aqui, colocar mais um arquivo, eu juro que é o último, vai ser o V4, que vai ser create indexes. E eu já vou explicar para vocês o que são esses índices aqui. Então agora a gente vai criar alguns índices que vão otimizar as consultas que a gente for fazer no nosso banco de dados e também vou acabar estabelecendo algumas regras para manter a consistência desses nossos dados. E essas regras vão atender algumas das nossas regras de negócio, que eu já vou mostrar para vocês quais são essas regras de negócio que a gente vai estar atendendo aqui. Então o primeiro índice que a gente vai criar vai ser um índice para a coluna de slug, lá para a tabela de eventos. Então cada evento tem um slug. Esse slug normalmente é utilizado para a gente fazer uma URL, né, para acessar essa informação. Então, se a gente voltar lá para o nosso Notion, a gente vai ver aqui que na especificação do nosso projeto, dizia assim, ó, cada organizador, né, vai poder cadastrar um evento e abrir uma página pública de inscrição. Então, cada evento vai ter uma URL para que as pessoas se inscrevam nele. E essa questão de controle por URL normalmente é feita via slug. Então, a gente não usa o ID para fazer isso, a gente usa o slug, porque dessa forma a gente não expõe o ID dessa entrada aqui no nosso banco de dados, só expõe um slug que seria como se fosse um ID público, né? Então, normalmente a gente utiliza slugs para URLs. Então, a gente vai criar um índice para essa coluna de slug, porque vão ter muitas consultas, né, que a gente vai fazer através de slug aqui para os eventos. E aí a gente também vai criar esse nosso índice que vai fazer com que cada slug lá da tabela de eventos, né, seja único também. Então, 2 eventos não vão poder ter o mesmo slug e também já vai otimizar a nossa busca. Então, vamos fazer um create unique index. O nome desse nosso index vai ser events slug key. E aqui a gente vai botar on, né, qual tabela a gente está criando esse índice, vai ser na tabela events, na coluna slug. E aqui ponto e vírgula, porque a gente terminou o comando. Agora a gente vai criar mais um índice, então create unique index, também é um índice único, então não vai permitir que tenha mais de um dado com o mesmo conteúdo, né? E dessa forma vai ser na relação entre o attendee e o evento que ele está participando. Porque a gente vai conseguir controlar através desse índice, né, que um mesmo participante não se inscreva mais de uma vez para o mesmo evento. E isso vai respeitar aqui a nossa regra de negócio de que o participante só pode se inscrever no evento uma única vez.
tá? Então aqui a gente vai criar um índice, que o nome do índice vai ser Attendees Event ID Email Key, e vai ser na tabela Attendees, pegando as colunas Event ID e o e-mail do attendee. Então, um participante com o mesmo e-mail aqui não vai poder se inscrever no mesmo evento mais de uma vez. E dessa forma, criando o índice vai facilitar quando a gente for fazer essa busca também. E por fim, a gente vai criar aqui mais um índice. Então, Create Unique Index, também vai ser um índice único, para a tabela de check-ins. Então, check-ins, attendee ID key. Então, a gente vai fazer com que um mesmo participante não possa fazer o check-in mais de uma vez, que também vai respeitar aqui essa outra regra de negócio, né? O participante só pode realizar check-in em um evento em uma única vez. Então, isso vai manter a consistência dos nossos dados, facilitar a busca, porque quando a gente cria índices no banco de dados SQL, isso otimiza as buscas e, além disso, né, já vai aqui respeitar a regra de negócio para nós. Caso a gente tente inserir um slug duplicado ou tente escrever o mesmo participante no mesmo evento mais de uma vez, o próprio banco de dados já vai lançar uma exceção aqui para nós, já vai dar erro. Então a gente vai manter a consistência entre as nossas regras de negócio que a gente vai escrever no código e a gente vai manter essa mesma regra lá no banco, tá? A gente está declarando a regra no banco também. Esse é o poder aqui dos índices que a gente está criando. Então, o nome do índice vai ser check-ins, né? Attendee ID Key, e a gente vai aplicar isso na tabela on, na tabela check-ins e aqui especificamente na coluna Attendee ID. E aqui podemos deixar tudo juntinho. Então, aqui os índices, né? Events slug, attendees vai aplicar na coluna Event ID e e-mail, e aqui no check-ins é na coluna Attendee ID. Beleza, criado os nossos índices, a gente finalizou a criação das nossas migrations. Então, para ter certeza que tudo deu certo, vamos executar a nossa aplicação, porque assim que a gente executar, o Flyway já vai executar esses scripts aqui e aplicar essas alterações no nosso banco. Então, executou, não deu nenhuma exceção aqui, a gente pode parar a execução, executar de novo, né, para ver se o Flyway não vai se perder aqui com as migrations. Não, tudo certo. E se a gente abrir aqui o nosso MyDB script, a gente vai ver aqui que o Flyway já adicionou novas inserções na tabela Flyway Schema History. Ele guardou aqui o histórico porque ele já criou as tabelas, já rodou aqui o script de índice e de criação das tabelas.